Podem ficar assentados assim como estão. Filipenses 2:12. A palavra de Deus diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então a expressão é esta: operai a vossa salvação. Nosso Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a entender a Tua instrução e aplicá-la em nossa vida. Que pela fé vivamos o modo de vida como este verso tem nos chamado a viver. E nessa dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Aqui nesta carta, e eu falei em 2 domingos sobre ela também, Paulo fala a respeito de que nós precisamos apenas do cristianismo, de praticar o cristianismo verdadeiro, se desejamos realmente viver em paz nesse mundo. No mundo de tantas lutas e dificuldades, Paulo nos chama simplesmente a sermos servos de Jesus Cristo, a praticar aquilo que Ele nos tem mandado e a fazer aquilo que Ele nos tem dito. Porém, o verso 12, ele vai começar com uma expressão que diz: de sorte que, ou portanto, de forma que ele faz a gente lembrar o que vem antes, que também é importante quando ele aplica o verso 12. Se você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, por exemplo, no verso 3, ele chama os irmãos em Corinto a nada fazer por contenda ou por vanglória. Ou seja, ele chama primeiro a nada fazer que cause divisão na igreja ou que vai trazer vanglória a algum deles, mas sim a viverem na humildade a que Cristo realmente os chamou a viver, como é reforçado no verso 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tende o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, acima de tudo, Paulo trabalha pela unidade da igreja, para que a igreja seja uma, em um só propósito, em um só caminho, numa só visão, num só alvo. E isso é realmente aquilo que faz a igreja prosperar. Quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, a resposta de Jesus a ele foi muito interessante. Jesus respondeu a eles que um reino dividido contra si mesmo, quem lembra o final? Não subsistirá, não vai subsistir. Um reino que se divide, se destrói a si mesmo. Então Paulo inicia por esse ponto ao dizer da importância de viver de uma forma harmônica na igreja. E ele vai usar o exemplo máximo do Senhor Jesus nos versos 5 a 8. No verso 5 ele lembra: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele demonstra então como Jesus, em seu autoesvaziamento, ele deixou a sua glória, ele não deixou de ser Deus, mas abandonou a sua glória, assumindo a forma de homem, de um servo, de um escravo condenado à cruz. E ele demonstra então o caminho para se cumprir a vontade de Deus e o que Jesus, nesse caminho, havia feito por eles. Ele vai lembrar agora já no verso 12: assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo estava preso. E essa prisão de Paulo trazia grande peso para a igreja em Filipos. Pelo nosso conhecimento, apenas os filipenses socorreram a Paulo em Roma, enviando Epafrodito para ajudar Paulo, enviando recursos através de Epafrodito, que viajou a Roma, que penou até encontrar Paulo, que ficou com Paulo, que ficou doente enquanto estava com Paulo, que quase veio à morte e então voltou para Filipos um tempo depois. O maior elogio que você encontra em todo o Novo Testamento a um homem é dado a Epafrodito. Não é dado a um dos apóstolos. A carta aos Filipenses traz o mais extenso elogio a um crente em todo o Novo Testamento: Epafrodito, que talvez a maioria dos crentes apenas conheça pelo nome. Então ele diz: olha, mesmo que eu esteja ausente diante de vocês, isso não nega que vocês devem permanecer numa ação, numa atitude. Ele vai dizer no verso 12: de sorte que, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, é agora que eu quero ver isso, na minha ausência,
assim operai a vossa salvação. Ou seja, Paulo diz a eles que não era necessária a presença deles, para que eles continuassem progredindo. Talvez eles pensassem assim: agora que Paulo não está mais conosco, a gente vai permanecer nesse mesmo estado que nós sempre agora vamos ter. E Paulo diz: não. Quando eu estava aí, vocês cresceram, agora que eu não estou convosco, continuem crescendo. E a razão é muito clara, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele está dizendo: olha, não sou eu, Paulo, a razão do crescimento de vocês. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus para que você cresça espiritualmente, mas quem realmente dá o crescimento é Deus, que efetua tanto querer como realizar, segundo a boa vontade dele na vida de cada um de nós. E isso então, meus irmãos, nos leva a um pensamento, a uma aplicação, a uma forma de vermos as coisas, as quais nós podemos usar a nossa santa imaginação para pensarmos numa proposição, pensarmos numa circunstância. Vocês já leram sobre a igreja subterrânea na China. Já falei a vocês sobre ela. Conheci, ainda na minha juventude, um missionário na China, e ele contou-nos coisas realmente impressionantes sobre como a igreja sobrevive na China. Não só na China, na década de 80, começo da década de 90, nos países do leste europeu, hoje em outros países como a Coreia do Norte. Você já pensou como se dá o crescimento espiritual de pessoas onde a igreja é proibida? Nós já tivemos aqui missionários entre nós que são missionários aos indígenas. Eles já nos disseram que não é em toda a tribo que indígenas que se convertem a Cristo são bem aceitos. Alguns deles sofrem grande pressão dos seus próprios familiares, na prática do seu cristianismo. Normalmente, tais tribos não permitem que haja uma igreja, não permitem que haja a visita de missionários, isso no Brasil e em outros países da América do Sul. Então, literalmente, esses crentes estão isolados. Conhecem outros poucos crentes, talvez não tenham uma Bíblia completa, apenas porções das Escrituras, talvez isso pela linguagem, porque na língua deles a Bíblia ainda não foi traduzida. Com tão poucos recursos, como um crente cresce? Como um crente pode crescer espiritualmente quando ele não tem, por exemplo, a ajuda de um pastor, a ajuda de um missionário, a ajuda de uma igreja, quando ele está em países isolados, em comunidades isoladas e vivendo assim diante dessas circunstâncias? Primeiro que a Bíblia deixa muito clara que o Senhor Jesus mesmo, em Efésios 4, deu à igreja evangelistas e pastores doutores. Eles são úteis e valiosos. Em última análise, cada crente pode e deve se usufruir disso, quando possível, para o seu crescimento espiritual. Mas a respeito desses outros crentes que não possuem realmente estes mecanismos ou esses instrumentos, Paulo aqui vai dizer algo importante sobre eles, e que acaba por levar-nos a entender uma imensa responsabilidade que eu e você temos como filhos de Deus. Primeiro, o que Deus opera nos salvos. O que Deus faz nos salvos. Eu vou começar pelo verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo usa no verso 12, operai a vossa salvação, em momento nenhum ele quis dizer que os crentes precisam ou vão depender de boas obras. Ele não quis dizer aqui que as boas obras levarão alguém a ser salvo, ou que as boas obras realmente levarão essa pessoa a ser aceita diante de Deus. Ele não está falando do fato de sermos salvos, mas sim daquilo que Deus está fazendo em nós hoje. E eu já trouxe essa questão aos irmãos em diversas linguagens e uso uma aqui. O que Deus está fazendo em nós hoje? Nós usamos, falando da salvação, de 3 tempos. Então nós temos que entender primeiro o que é a salvação biblicamente. Biblicamente, a salvação é quando Deus toma um ser humano que desde o seu nascimento está andando em direção ao lago de fogo,
a condenação eterna e a separação eterna de Deus. Este é o caminho natural do ser humano pecador. Ele viverá nesse mundo, ele vai partir pela morte, ele estará no inferno, e no final dos tempos, no julgamento final, próprio inferno, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo com todos os homens que o seguem. Esse é o destino natural do homem. Então, o que é a salvação? Deus tira um homem do destino ao lago de fogo e agora, em Cristo, destina ao céu. Então, a salvação é tudo que Deus faz nesse longo processo de tirá-lo do lago de fogo, do caminho do lago de fogo, e agora direcioná-lo ao céu. Então, ele faz 3 coisas para isso. A primeira delas é que Deus realmente perdoa os pecados de um pecador. O princípio de tudo é o perdão. O princípio de tudo é que ele deve ser realmente perdoado de sua condenação eterna. Então, a salvação no tempo passado diz que Deus nos salvou da condenação e nunca mais nós seremos realmente perdidos e condenados. A salvação no tempo passado, ela é perfeita, não pode ser desfeita, não pode ser perdida, ela é eterna, ela é completa, nada mais resta a fazer a respeito dela. No tempo futuro, a salvação diz que nós vamos ser livres não somente da condenação do pecado, mas da própria presença do pecado. Esse pecado que age em nós e que nos traz doenças, morte, sofrimento, desobediência. Então, quando Cristo vier e nós formos arrebatados e aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarem e também conosco serão arrebatados, nunca mais o pecado nos tocará. Isso significa que no futuro nós seremos livres realmente da presença do pecado. Mas entre salvar-nos da condenação do pecado e salvar-nos da presença do pecado, Deus hoje está nos salvando do quê? Do poder do pecado. Quando Paulo diz que Deus opera em nós a salvação, ele está olhando para o tempo presente e ele está dizendo aquilo que Deus está fazendo em mim e você hoje. Ele está tirando o amor pelo pecado do nosso coração. Ele está nos fazendo realmente deixar de amar o pecado como nós amávamos antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai claramente dizer: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O que Deus está operando em nós hoje, Ele está tirando o amor pelo pecado do nosso coração. É isso que Deus está fazendo. Agora, quando nós observamos isso, nós temos que entender como Deus o faz. Em Romanos 7,18, Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo aqui está falando no auge da sua maturidade espiritual. Quem está falando aqui não é uma criança espiritual, é um homem maduro espiritualmente. E ele olha para si mesmo e diz: olha, realmente eu não consigo realizar aquilo que Deus quer de mim. Ele vai explicar isso no capítulo 8, verso 3, quando ele diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. O que era impossível a lei mosaica? Produzir vida. A lei mosaica só dizia para você o que você não pode fazer. Mas ela não concedia poder de realmente você dar início a isso, de você vencer o pecado. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que o Deus desse século ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, um homem sem Cristo não tem poder contra o pecado e, além disso, ele é cego por Satanás para contemplar realmente a solução de Deus. Então, o que Deus fez em nós? Efésios 1, 18 e 19. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Literalmente, quando Deus nos salvou em Cristo, Ele tirou a cegueira dos nossos olhos. Nós não víamos solução para a nossa vida. Talvez muitos de nós tenham tentado em tantas religiões, em toda forma religiosa desse mundo, alguma forma de se livrar do peso do seu pecado. Jamais conseguiram. Então, aquilo que Deus fez primeiro em nós é tirar a cegueira, iluminar os nossos olhos.
E o que ele nos fez ver? As riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele fez-nos ver quantas coisas ele nos dá em Cristo. Mas o verso 19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Literalmente o verso vai dizer: e qual o poder e a grandeza do seu poder, o que cremos, segundo o poder do seu poder. É isso que o verso diz. Segundo a grandeza da força do seu poder, segundo o poder do seu poder. E o que isso significa? Tudo aquilo que nós somos absolutamente incapazes de fazer, vencer o pecado em nossa vida, Deus o fez em Cristo. A habitação do Espírito Santo em nós é esse sobreexcelente poder que Deus nos deu e que opera em nós. Paulo diz aos Filipenses que Deus opera em nós, e esse operar em nós é exatamente o poder do Espírito Santo agindo e dando poder, concedendo forças para que nós vençamos o pecado. Irmãos, se não fosse esse poder, agora nós podemos entender e aplicar na prática como isso se dá. Você lembra de você mesmo antes de conhecer a Cristo? Talvez você recorde dos seus vícios. Vícios que você jamais teria vencido se o Espírito Santo não habitasse em você e te fizesse uma nova criatura. Você lembra da sua personalidade. Alguns de nós tínhamos a ira como uma marca reconhecida por todos ao nosso redor. Homens irados, no nosso palavreado, pavio curto. Por mais que nós tentássemos, por mais que nos esforçássemos, isso nunca mudou. Mas a partir do momento que cremos em Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. Um tipo de mansidão veio habitar em nós que nós não conhecíamos e que nós éramos incapazes de aplicar. Lembra de Moisés? Você encontra Moisés lá no Egito, ele vai solucionar as coisas pela sua própria mão, está vendo lá um egípcio, um hebreu brigando, o que ele faz? Eu vou solucionar isso, vou lá e mato o egípcio. Moisés era desse jeito. E você lembra no fim o que a Bíblia diz dele? Que nunca houve na face da terra homem tão manso. Quem é que produz isso? O Espírito Santo. Talvez a marca da sua vida tenha sido a imoralidade. E você tenha lutado contra a imoralidade durante toda a sua vida. Mas isso só realmente teve solução o dia em que você creu em Cristo e o Espírito Santo veio habitar em você. Então a imoralidade foi vencida. Talvez a vaidade, a ganância e tantos outros pecados. Quando Paulo diz que Deus opera em nós, ele está dizendo que o poder opera em nós, o poder de Deus para vencer o pecado no nosso coração. É Deus agindo, e se não fosse Ele agindo, jamais nós conseguiríamos isso. Mas ele diz claramente no verso 13, que Deus opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então ele está dizendo assim, que o poder de Deus opera em nós para nos conduzir dentro daquilo que Romanos 12:2 diz. Que a vontade de Deus é o quê? Agradável, é boa, agradável e perfeita. Então Deus agora nos salva em Cristo, nos faz habitar pelo Espírito Santo e Ele nos conduz dentro de uma vontade, dentro do plano dEle. E o plano dEle é um plano bom, não é um plano mau. É um plano que acrescenta a nossa vida e traz coisas boas. É agradável, não é algo pesado. Não é algo que você sente nas suas costas. Lembra aquilo que Jesus diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele diz assim, olha, largue o jugo pesado do pecado e agora pegue o jugo leve que eu tenho. Realmente a vontade de Deus é agradável. João vai dizer que realmente crer em Cristo e servir a Deus não é algo penoso, é algo bom. E ele diz é perfeito, é completo, porque nos levará ao fim que Deus quer para nós. Então Deus opera com poder em nós. Ele tem um plano e Ele vai concretizá-lo. Ele vai concretizá-lo, apesar de toda a minha teimosia. Ele vai concretizá-lo, apesar de todas as minhas fraquezas. Ele vai concretizá-lo, apesar de todos os meus pecados. Ele vai realizar essa obra. Então, aquilo que o verso 12 diz, diante dessa verdade,
Filipenses 2,12, vai nos dizer o que nós devemos fazer. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, então ele vai dizer, operai a vossa salvação. A palavra operar tem o sentido de aperfeiçoar, levar ao resultado completo, finalizar o que Deus já iniciou. Ou seja, ele está nos dizendo, a ordem é clara, aperfeiçoe o que Deus lhe deu. Permita que o fruto do Espírito cresça e se desenvolva na sua vida até a sua plena maturidade. Então aqui Paulo está nos dizendo algo que é importantíssimo para nós. Nesse plano de Deus e nessa obra de Deus, há uma parte que é nossa responsabilidade. Há um trabalho agora que cabe a nós. Deus está realizando o seu plano, mas agora quanto desse plano vai manifestar-se nessa vida, vai depender disso. Operai, aperfeiçoe, leve ao resultado final a vossa salvação. Salvação do quê? Do poder do pecado. Agora, para que isso ocorra, são necessários alguns passos. Talvez o primeiro e mais importante deles é que o crente que vai operar a sua salvação, que vai colaborar com Deus nesta obra, que realmente vai levar adiante isso que Deus está fazendo nele, vai reconhecer e vai trabalhar para expandir isso, ele precisa se submeter inteiramente à vontade de Deus. Nenhum crente vai operar a sua salvação em desobediência a Deus. Só há um bom lugar para o crente. Só há realmente um agradável lugar para o crente. Só há um perfeito lugar para o crente, que é no centro da vontade de Deus. Não é ao lado, abaixo, acima ou qualquer outra. É como se fosse um alvo. E você busca o centro desse alvo. Realmente, o que Deus exige de nós é que sejamos plenamente dentro da vontade dEle. E é por isso, então, que Filipenses 2,5 vai usar o exemplo de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Jesus fez para estar no centro da vontade de Deus? Ele esvaziou-se de sua glória, ele nasceu como um de nós, ele nasceu como um judeu escravo, viveu como um judeu escravo, ao final de sua vida foi crucificado como um escravo, no pior, no mais baixo nível de que um ser humano pode chegar. Você percebe que a escada do sucesso em Jesus, os degraus o conduziram cada vez mais para baixo? Deus, homem, servo, escravo, condenado. Os degraus o fizeram descer como ninguém. Mas em Filipenses 2 vai dizer que pela sua obra, por aquilo que ele realizou, foi-lhe dado um nome que está sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro ser humano que seja chamado de Senhor, apenas Jesus. Esse operar da salvação começa por nos submetermos a esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma segunda questão que também é importante, aquilo que 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro, coloque-se plenamente debaixo da vontade de Deus. Em segundo, realmente evite tudo o que é oposto ao caráter e propósito de Deus. Nós sabemos, irmãos, que esse mundo não somente odeia a Deus, mas trabalha para apagar a imagem de Deus de tudo aquilo que eles puderem. Eles jamais poderão fazer isso porque o homem próprio é a imagem e semelhança de Deus. Mas eles querem apagar o nome de Deus de todas as coisas deste mundo. Você está ao lado deles. Você está ao lado dos homens que zombam de Deus e que se rebelam contra Deus e que realmente querem apagar o nome de Deus desse mundo. Não é somente se submeter a Deus, mas realmente afastar-se de tudo aquilo que é contrário ao caráter e os propósitos de Deus. E, finalmente, se nós queremos que realmente esse operar da salvação seja algo real na nossa vida, você precisa se dedicar à oração.
Se nós queremos servir ao nosso Deus, não é realmente exagero dizer que nós devemos passar o máximo possível de tempo com Ele, ouvindo a sua voz e levando a Ele as nossas petições, a nossa gratidão, buscando nele orientação, direção e entendimento, adquirindo discernimento da sua vontade na nossa vida. Nenhum de nós vai operar a salvação sem uma vida de oração séria. A não ser que realmente a vida de oração seja algo marcante em nós. Este operar da salvação, ou seja, chegar realmente ao desenvolvimento da nossa salvação aqui neste mundo, não se tornará real. Mas Paulo vai acrescentar algo que é importantíssimo para nós entendermos. Verso 12. Assim também operai a vossa salvação com quê? Com temor e tremor. Eu vou lhes dizer algo. Eu já disse a vocês que, baseado naquilo que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse dizem, a igreja de hoje, os cristãos de hoje, são a versão mais fraca e débil em toda a história da igreja que já pisou nesse mundo. A igreja nunca foi tão débil e fraca como nos nossos dias. Isso não quer dizer que aqui ou acolá você não encontre boas igrejas e fortalecidas no Senhor. Mas são poucas. Você já tentou discernir qual a razão disso? Por que nós encontramos tão poucos crentes que crescem espiritualmente e que chegam à verdadeira maturidade espiritual? Por que a maturidade espiritual não é a marca da nossa era, da nossa geração? Por que chegar à maturidade espiritual e realmente viver de uma maturidade espiritual não é a marca que nós vemos no nosso tempo? E talvez aqui esteja a resposta. Falta o que à nossa geração? Temor e tremor. Ou seja, é uma igreja, uma religiosidade que não reconhece o tamanho de Deus. É um tipo de religiosidade tão centrada no próprio ser humano que não há necessidade de temor e tremor. Porque o Deus que adoram se torna do tamanho deles. Se torna um homem também. A falta de temor e tremor diante da grandiosidade de Deus está certamente associada aos males que o pecado causa na nossa geração de cristãos. Uma falta de visão sobre realmente quem é Deus e o temor e tremor. Aqui não se fala de medo ou covardia, mas de humildade e reverência, ou seja, de chegar diante de Deus de uma forma tão humilde, reconhecendo quem somos e tratando com reverência que Ele deve. Eu já citei aos irmãos algumas semanas passadas aquilo que a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares onde? Na casa de Deus. Ou seja, não venha adorar a Deus sem temor e tremor. Concluindo, por qual razão eu devo fazer isso? Por qual razão operar a minha salvação? Por qual razão realmente dar lugar ao Espírito Santo para que Ele me leve a essa maturidade espiritual? Primeiramente, pela verdade que a viva esperança de habitar no céu está presente em você. Você um dia habitará no céu. 1 João 3,3 diz sobre quem é aquele que tem essa esperança. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Você sabe que vai andar no céu, que vai habitar no céu. Então opere a sua salvação. Não somente por isso, mas pela consequência de ignorar esta verdade. Hebreus 12,6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer que há 3 níveis da disciplina de Deus: a fraqueza espiritual, a doença física e a morte física. Isso não quer dizer que todos os crentes que estão doentes por disciplina. Mas existem mais crentes enfermos pela disciplina de Deus, por ignorar o desenvolver da sua salvação, do que nós imaginamos. Há mais crentes que morrem pela disciplina de Deus do que nós imaginamos.
por negligenciar este privilégio de andar a cada dia mais perto de Deus. Não há outra coisa a dizer de um cristão que não faz o máximo para crescer em sua maturidade espiritual do que ele se trata de um insensato. O que nós precisamos para andar nesse mundo? O que você precisa para vencer realmente as lutas e dificuldades deste mundo? Ser um cristão. Quando você procura outros meios de vencer tudo isso, você está sendo insensato. Deus lhe deu tudo o que você precisa para que você viva em vitória neste mundo, uma vida abundante, e você simplesmente renega tudo isso. Operai a vossa salvação. Aprenda sobre a salvação. Aprenda sobre o tão grande Salvador. Aprenda realmente e acrescente em sua vida, como nós lemos em 2 Pedro 1, as virtudes que Ele quer que você acrescente. Cresça espiritualmente. Eu sei que as lutas e dificuldades da nossa era não são fáceis, nenhuma era foi. Mas há mais crentes recorrendo a, por exemplo, questões medicamentosas do que recorrendo a Deus. Há mais crentes tentando anestesiar a sua consciência do que buscar o poder do Espírito. Nós realmente precisamos disso. A palavra de Deus está dizendo: operai a vossa salvação. Cresçam espiritualmente. Tornem-se fortes espiritualmente. E vocês verão o resultado. Que Deus nos ajude, irmãos. Todos nós carecemos disso. Começando de mim, cada um de vocês precisa operar a sua salvação com temor e tremor. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer